Bom dia, turma. A gente vai fazer a correção, certo? A gente vai começar com a correção da página 20, que foi da 1 a 6. Então, vamos lá, dar início. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: usando o valor 3,14 para π, então eu sei que π é igual a 3,14, calcule o comprimento da circunferência. Ele quer saber o comprimento, certo? Na letra A, ele dá que o raio é igual a quanto? A 8. Então, se eu já sei o raio, se eu sei o comprimento, se eu sei o π, eu uso a fórmula que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos lá. O comprimento é o que eu quero encontrar. 2 da fórmula, π eu sei que é 3,14 vezes o raio, que é quanto? 8. O comprimento é 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 8. Vai dar o quanto? 50,24 centímetros. Então, letra A, ok. Letra B, ele disse que o raio é igual a 0,45. Da mesma forma, tu vai usar a fórmula de quê? Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, tu tem que o comprimento é 2 vezes π, ele disse que é para tu considerar igual a 3,14, e o raio 0,45. O comprimento é 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 0,45. Quando eu faço essa conta, vai dar 2,826, certo? Letra C, ele disse que meu raio é igual a 2,5. Faço da mesma forma. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Então, comprimento é 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2,5. 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes 2,5. Então, 6,28 vezes 2,5 vai dar 15,7. Então, letra C, ok. Letra D. Ele disse que o raio é igual a 7. Continua usando a mesma fórmula. O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então, tu tem que o comprimento é 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 7. O comprimento é 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes 7. Então, 6,28 vezes 7 vai dar 43,96. Então, primeira questão, ok. Segunda questão. Só afastar aqui para a segunda questão, certo? Afastar aqui, segunda. Dá para vocês verem. Segunda questão. Ele diz o seguinte: sabendo que o comprimento de uma circunferência, ele está dando que o comprimento é 56,52 centímetros. Determine o diâmetro, então ele quer saber o diâmetro. E considere π igual a 3,14. Então, vamos lá. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes o r. Só que o 2r é o quê? É o diâmetro, né? Então, o comprimento ele pode ser dado pelas duas formas. Comprimento é igual a 2π vezes r e comprimento é o diâmetro vezes π. Se eu tenho o valor do comprimento, então vou só substituir na fórmula. Comprimento, quanto é? 56,52. O diâmetro é o que eu quero encontrar. E π é igual a 3,14. Se o π está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Vou só inverter as ordens. Então, o diâmetro é igual a 56,52 dividido para 3,14. Quando eu divido isso, o diâmetro vai ser igual a 18, certo? Então, já fiz a primeira e a segunda. Terceira. Vamos para a terceira. Vou ver onde é que tá a folha. Terceira. Terceira questão. Veja a medida do diâmetro no pneu. Então, ele dá dando que o diâmetro aqui, ó, é 0,60.
E ele pede para considerar π igual a 3,14, certo? Na letra A, ele diz o seguinte: qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? O comprimento, eu vou usar comprimento, é o diâmetro vezes π. Quanto é o meu diâmetro, né? 0,60. Quanto é o π, né? 3,14. Só multiplicar. 0,60 vezes 3,14. Certo? Vai dar quanto? 1,884 metros. Na letra B, o que ele quer? Se o pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida? Gente, se uma volta dá 1,884, 5.000 voltas, basta eu pegar 1,884 vezes 5.000. Vai dar quanto? 9.420 metros, certo? Quarta questão. Um abajur tem base circular com 22 metros de diâmetro, ou 22 centímetros de diâmetro. Então, ele está dando que o diâmetro é 22 centímetros. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno. Então, ele quer uma fita que envolve o contorno. Qual é a medida do comprimento necessário para envolver a base desse objeto aproximadamente? Então, ele quer saber se é o contorno, então ele quer saber o comprimento. Se ele não deu π, eu considero que π é igual a 3,14. Então, eu uso a fórmula. Comprimento é o diâmetro vezes π. O diâmetro não é 22. Quanto é π, né? 3,14. Então, eu multiplico 22 por 3,14. Vai dar quanto? 69,08 centímetros. Certo? Quinta questão. Vou botar bem aqui. Quinta questão. Uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Então, ele está dando que o diâmetro quanto é? 200 metros. Em uma competição, os corredores percorrem 15,7 quilômetros. Então, ele está dando comprimento. Ele está dando que ele percorreu 15,7 quilômetros. Quantas voltas foram dadas nessa pista com esse corredor? Considere π igual a 3,14. A pista é circular. Observe. Esse corredor ele correu 15,7 quilômetros. Ele quer saber quantas voltas nessa pista ele deu. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que calcular o comprimento dessa pista circular. Eu sei que o comprimento é o diâmetro vezes π. Então, o comprimento, como aqui está em metro e aqui está em quilômetro, eu transformo logo. Vai dar o quê? 0,2 quilômetro. Por quê, professora? 1 quilômetro não é 1.000 metros? Divide 1.000 metros para... Eu tenho aqui 1 quilômetro. Não é 1.000 metros? Quantos quilômetros eu tenho com 200 metros? Aí tu faz o cruz-credo. Então, eu tenho que 1.000x é igual a 200. X é igual a 200 dividido para 1.000. Cancela, cancela. Um de baixo vai dar o quê? 0,2. Então, eu sei que o diâmetro é igual a 0,2, porque tem que estar na mesma unidade. Vezes π, que é 3,14. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 0,628. Só que aqui é de uma volta. Ele quer saber quantas voltas ele vai dar quando ele terminar de fazer esse percurso. Então, eu vou pegar o percurso que ele percorreu, 15,7, e vou dividir para 0,628. Vai dar igual a 25 voltas. Certo? E a última, que eu vou colocar bem aqui em cima, a últimazinha aqui. Sexta. Ao redor de um jardim circular vão ser plantadas mudas de flores
com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Considere que o jardim tem 50 metros de diâmetro. Então, ele está dando que o diâmetro é quanto? 50 metros. Quantas mudas será plantada? Considere π igual a 3,14, certo? Então, vamos lá. Comprimento, eu tenho que saber primeiro qual é o comprimento do jardim. Comprimento é o diâmetro vezes π. Comprimento, diâmetro é quanto? 50. Π vale quanto? 3,14. 50 vezes 3,14 vai dar 157 metros. Ele disse que as mudas serão contadas no espaçamento de 50 centímetros. 50 centímetros equivale a meio metro. Então, vou pegar 157, que é o total, eu quero saber quantas mudas é, e vou dividir para 0,5. Vai dar igual a 314 flores. Professora, eu não entendi por que ficou 0,5. Porque bem que ele deu que as mudas vai ser 50 centímetros. E o jardim está em metro. Então, eu tenho que transformar igual como eu fiz aqui, ó. Eu tenho que transformar 50 centímetros para metro, certo? Usa a mesma forma. Eu tenho que 1 metro é igual a 100 centímetros. Faz o cruz-credozinho e eu encontro que 50 centímetros é igual a 0,5 metros, ou seja, metade de 1 metro, certo? Então, atividade da página 20 corrigida e vamos para a próxima.